No dia 15 de abril de 1912, uma tragédia marítima abalou o mundo. O majestoso RMS Titanic, considerado a inafundável, encontrou seu destino fatídico após colidir com um iceberg nas gélidas águas do Atlântico Norte. E hoje na Colmeia queremos trazer algumas curiosidades sobre essa triste história desse naufrágio que poucas pessoas sabem. Você sabe que horas aconteceu essa colisão? Quantas pessoas tinham a bordo? Quantas pessoas sobreviveram? E quais as medidas foram tomadas após esse acidente? Essa e outras curiosidades vamos trazer agora neste vídeo, então bora lá! O Titanic, um dos maiores e mais luxuosos navios da sua época, navegava em sua viagem inaugural de Southampton para Nova York. A colisão resultou em danos fatais que comprometeram a integridade estrutural do navio, levando-o a afundar rapidamente. O Titanic é um dos navios mais famosos da história, tanto por sua grandiosidade quanto pela tragédia que marcou sua viagem inaugural. Construído pela White Star Line, ele era considerado o maior e mais luxuoso transatlântico de sua época. Com 269 metros de comprimento e 53 metros de altura, o Titanic era uma verdadeira obra-prima da engenharia naval. No entanto, o que deveria ser uma travessia histórica acabou se tornando uma das maiores tragédias marítimas. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. Construção luxuosa. O Titanic foi projetado e construído para ser um dos navios mais luxuosos e avançados de sua época, refletindo o ápice do conforto e da tecnologia naval do início do século XX. Algumas das características luxuosas e inovadoras do Titanic incluíam acomodações de primeira classe. O Titanic oferecia algumas das suítes mais luxuosas já vistas em um navio. As cabines eram decoradas com móveis elegantes, tetos altos, e muitas delas possuíam banheiros privativos, um luxo incomum para a época. Salões e salas de jantar. O navio tinha vários salões e salas de jantar luxuosamente decorados, cada um com um tema diferente e mobiliário de alta qualidade. Os passageiros podiam desfrutar de refeições gourmet e entretenimento refinado durante a viagem. Piscina e banhos turcos. A primeira classe tinha acesso a uma piscina coberta e aquecida, além de salas de banho turco, sauna, proporcionando conforto e relaxamento aos passageiros. Ginásio e quadras esportivas. Para aqueles que queriam se manter ativos durante a viagem, o Titanic oferecia um ginásio bem equipado com equipamentos modernos da época, além de uma quadra de squash e uma pista de corrida coberta. Sistema de segurança e conforto. O Titanic também foi equipado com tecnologias de ponta para sua época, como um sistema de comunicação sem fio, elevadores elétricos, controle térmico centralizado e portas automáticas. Certamente grandes inovações para a época, tendo em vista que estamos falando de 1912. Rota e viagem. O Titanic iniciou sua viagem inaugural em 10 de abril de 1912, partindo de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Poucos sabem, mas o Titanic passou por Cherbourg na França e Queenstown na Irlanda. Essa rota transatlântica era bastante popular na época, especialmente entre aqueles que buscavam migrar para os Estados Unidos em busca de novas oportunidades econômicas, reunir-se com familiares ou simplesmente viajar para o Novo Mundo. Motivos das pessoas estarem fazendo essa viagem. Muitos passageiros da terceira classe eram imigrantes europeus, principalmente britânicos, irlandeses, escandinavos e outras nacionalidades europeias, que estavam se dirigindo para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Eles esperavam encontrar oportunidades de trabalho, melhores condições econômicas ou fugir de condições políticas e sociais adversas em seus países de origem. Viagem de negócios e oportunidades. A primeira e segunda classes eram frequentemente ocupadas por empresários, executivos, profissionais e suas famílias que estavam viajando a negócios ou para explorar oportunidades comerciais nos Estados Unidos. Muitos desses passageiros desejavam estabelecer novos contatos comerciais ou simplesmente estavam de férias. Turismo de luxo. A viagem no Titanic oferecia uma experiência de luxo e conforto que atraía passageiros ricos e famosos que estavam simplesmente desfrutando de uma viagem transatlântica de lazer. A primeira classe, em particular,
era conhecida por atrair celebridades, como empresários proeminentes, membros da aristocracia europeia e até mesmo estrelas de cinema da época. Volta para casa. Alguns passageiros também estavam retornando aos Estados Unidos depois de uma estadia na Europa, seja para visitar familiares, concluir negócios ou simplesmente após uma viagem de lazer. Quantidades de passageiros e tripulação. O Titanic tinha capacidade para aproximadamente 2.435 pessoas, entre passageiros e tripulantes. O total de passageiros. Cerca de 2.224 pessoas estavam a bordo como passageiros. A distribuição das pessoas a bordo era a seguinte: primeira classe. Havia aproximadamente 325 passageiros na primeira classe, incluindo alguns dos nomes mais proeminentes da sociedade da época, como empresários, políticos e celebridades. Segunda classe. A segunda classe abrigava cerca de 285 passageiros, oferecendo um nível de conforto e serviço intermediário entre a primeira e a terceira classes. Terceira classe, ou classe econômica. A maioria dos passageiros viajava na terceira classe. Esta era composta principalmente por imigrantes em busca de uma nova vida na América, além de outros passageiros com menos recursos financeiros. Tripulação. A bordo também estavam aproximadamente 885 tripulantes, responsáveis pela operação e pelo serviço no navio. O Titanic foi projetado para oferecer uma experiência diferenciada de acordo com a classe social dos passageiros, com diferentes níveis de luxo e conforto disponíveis em cada uma das classes. Como podemos ver, a bordo do Titanic havia uma clara segregação social entre as classes, com os passageiros da primeira classe desfrutando de muito mais conforto e luxo do que os das classes inferiores. Data e hora do acidente. No dia 15 de abril de 1912, o majestoso RMS Titanic encontrou seu destino fatídico após colidir com um iceberg. Era por volta das 23h40, conforme o horário do navio, quando o iceberg rompeu o casco do Titanic, desencadeando uma sequência de eventos que culminaria em sua trágica submersão nas 3 horas seguintes, 0h25. Os botes salva-vidas começaram a ser preparados e os passageiros começaram a ser embarcados. O primeiro bote salva-vidas foi lançado, mas com menos da metade de sua capacidade. 0h45. O navio de carga SS Californian estava a uma curta distância do Titanic, mas não conseguiu compreender a gravidade da situação devido à falta de comunicação eficaz. 1h20. A inclinação do Titanic aumentou visivelmente. A água já tinha inundado os compartimentos dianteiros e começava a invadir os compartimentos centrais. 1h40. A popa do Titanic começou a se elevar fora d'água, enquanto a proa afundava cada vez mais. Os botes salva-vidas estavam sendo lançados a um ritmo mais rápido, mas ainda havia uma grande quantidade de passageiros a bordo. 2h05. Os últimos botes salva-vidas foram lançados. Cerca de 1.500 pessoas ainda estavam a bordo do Titanic. 2h17. O capitão Edward Smith liberou a tripulação de suas funções e ordenou que todos cuidassem de si mesmos. A proa do Titanic estava totalmente submersa, e a popa erguia-se cada vez mais. 2h18. As luzes do Titanic piscaram uma última vez e depois se apagaram completamente. 2h20. O Titanic partiu-se em dois e a popa permaneceu fora d'água por alguns minutos antes de finalmente afundar. O navio desapareceu completamente sob a superfície do Atlântico Norte. O porquê de poucos botes? O Titanic era equipado com botes salva-vidas, porém, devido à crença equivocada de que o navio era inafundável e à falta de regulamentações rigorosas sobre a capacidade de botes salva-vidas na época, o número de botes era inadequado para o número total de passageiros e tripulantes a bordo. O Titanic tinha um total de 20 botes salva-vidas.
Destes, 16 eram botes de madeira convencionais e 4 eram botes dobráveis, o que totalizava uma capacidade para cerca de 1.178 pessoas. Considerando que o navio tinha capacidade para mais de 2.200 pessoas entre passageiros e tripulantes, os 20 botes salva-vidas eram claramente insuficientes para todos a bordo em caso de emergência. Número de sobreviventes, e após o naufrágio, aproximadamente 710 pessoas foram resgatadas pelos navios Carpathia e Mackay Bennett, que responderam ao chamado de socorro do Titanic. A maioria desses sobreviventes estava nos botes salva-vidas, enquanto muitos outros pereceram nas águas geladas do Atlântico Norte. A tragédia revelou falhas graves na preparação e na resposta de emergência do Titanic. Muitos botes foram lançados com capacidade longe de serem totalmente ocupadas, devido à falta de treinamento da tripulação e à hesitação dos passageiros em embarcar, acreditando inicialmente que o navio seria resgatado antes de afundar completamente. Impacto na segurança marítima. A perda de mais de 1.500 vidas no naufrágio do Titanic resultou em uma revisão imediata das regulamentações de segurança marítima. Isso levou à implementação de novas normas que exigiam capacidade suficiente de botes salva-vidas para todos a bordo, treinamento adequado da tripulação em procedimentos de emergência, melhoria dos sistemas de comunicação e resposta a emergências em navios. O desastre do Titanic continua sendo uma das histórias mais marcantes de tragédia marítima na história moderna, destacando não apenas a grandiosidade e o luxo do navio. A história do Titanic é um poderoso lembrete das falhas humanas, da luta pela sobrevivência e das histórias de heroísmo e sacrifício. Mesmo mais de um século depois, o Titanic continua a fascinar e emocionar pessoas em todo o mundo. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais histórias como essa, deixa o like e se inscreva no canal, isso nos ajuda a entender que estamos fazendo um trabalho legal. Até a próxima!